o programa de gerenciamento de risco ele permite que as grandes empresas que já fazem um bom trabalho, elas continuem fazendo. Quais são essas empresas? São as empresas que já possuem um sistema de gestão de saúde ocupacional e segurança do trabalho, ou que seja aquelas empresas que possuem um sistema de gestão integrado, que seria qualidade, saúde, segurança do trabalho e meio ambiente. O fato é que a estrutura normativa do gerenciamento de riscos ocupacionais, que exige a elaboração de um programa de gerenciamento de risco, que venha a ser um instrumento de gestão de riscos, permite que essas empresas continuem fazendo aquilo que elas já estavam fazendo. Ah, Thiago, pode dar um exemplo aí? As empresas que têm implementado a norma ISO 45001 é um exemplo disso daí. Tem outros exemplos aí também de sistemas de gestão. Tem muitas empresas que têm sistema de gestão corporativo, tem empresas que têm sistema de gestão que eu diria que não são muito comuns aqui para as empresas aqui no Brasil, mas o fato é que a estrutura normativa do gerenciamento de risco ocupacional permite que as empresas que já estão fazendo o deverzinho de casa, que estão fazendo tudo certo, elas continuam fazendo sem ter que mudar a sua estrutura. E importante que uma grande sacada é que ele abre caminho para soluções mais simples e para as pequenas empresas. O que é isso? Soluções mais simples. Você precisa de duas coisas para você fazer isso funcionar na sua empresa, independente do tamanho do porte, que é um inventário de risco e um plano de ação. Ou seja, dois parâmetros, inventário de risco e plano de ação, com qual objetivo? O objetivo da melhoria contínua e do desempenho, da gestão de riscos ocupacionais. Ou seja, para você melhorar gradativamente, dia após dia e ter mecanismo de demonstrar que o seu desempenho está melhorando. O que é desempenho? Pressupõe indicadores e numa matriz de risco isso deve ser claro se você avançou ou não de um determinado dia para o outro, de uma semana para outra, que seja de um mês para o outro, ou enfim, de um ano para o outro, você demonstrar desempenho na gestão dos riscos ocupacionais da sua empresa. E a grande sacada, que é muito importante, já falei nos vídeos anteriores, mas eu não posso deixar de reforçar que a gestão de riscos ocupacionais não serve para caracterizar insalubridade ou periculosidade. E isso pode parecer um retrocesso, mas muito pelo contrário, é um grande avanço, um grandíssimo avanço na gestão de riscos ocupacionais. Por que é um avanço? O empregador, antes do gerenciamento de riscos ocupacionais, ele estava preocupado em atender a legislação. Como assim atender a legislação? O empregador queria saber se ele tem que pagar insalubridade, se ele tem que pagar periculosidade, se ele tem que pagar aposentadoria especial, e isso fazia com que as empresas, as consultorias de saúde e segurança do trabalho e até mesmo os profissionais do SESMIT, seja lá o engenheiro de segurança do trabalho, o técnico em segurança do trabalho, o médico do trabalho, o enfermeiro ou auxiliar de enfermagem do trabalho, focasse apenas naquilo que é insalubre ou naquilo que é periculoso. Ou seja, você não vai poder pegar o programa de gerenciamento de riscos para poder caracterizar se é insalubre ou não. Então isso, olha, não faz parte do GRO, digamos assim, graças a Deus. O foco agora é a saúde do trabalhador, é a gestão dos riscos ocupacionais. E o grande avanço disso é eliminar o entendimento de que a ligação entre a prevenção e os adicionais, ou seja, não existe essa ligação, porque acabava causando uma falsa sensação de segurança. Olha, se eu pagar, tudo bem, eu não vou ter problema, ok? O trabalhador vai adoecer, vai entrar na justiça e você vai ter problema, ok? Ah, eu não preocupei, porque todos os meus agentes insalubres, todos os meus agentes que estão lá na NR15, eles estão sob controle. Porém, você tem que lembrar um exemplo aí que eu gosto de falar nos meus treinamentos. O manganês que tem um limite de exposição ocupacional na NR15 de 1 ppm. Quando você pega lá
não, 1 miligrama por metro cúbico, desculpa. Quando você pega lá na CGH, esse limite ele é infinitamente menor. Aí o que adianta você falar assim, eu cumpri a NR15, mas o meu trabalhador adoeceu. Por quê? Aquele limite estava ultrapassado. Aí o que vai acontecer? O trabalhador vai entrar na justiça, você vai ter problema. Então o fato é que o grande avanço é desvincular a gestão dos riscos, o gerenciamento de riscos da questão legal. Então, eu diria que esse foi um dos maiores avanços na criação do gerenciamento de risco ocupacional, que obrigatoriamente exige-se a elaboração de um programa de gerenciamento de risco que venha a ser um instrumento de gestão. Lembrando que eu já falei nos vídeos anteriores a diferença das palavras gestão e gerenciamento, e quais são os níveis da gestão, do gerenciamento, que tem o nível operacional, tem o nível estratégico e tem o nível tático, ou melhor, na ordem, você tem o nível operacional, o nível tático e o nível estratégico, que eu já falei nos vídeos anteriores.